bebezinho acaba de chegar ao mundo. A chegada de uma criança, ela sempre traz uma transformação na vida da família. E essa chegada do bebê, ela vem com muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Eu atendo muitos casais que são pais de primeira viagem, o primeiro filho, né? Então, quando eles vêm até mim para receber orientação, para que eu converse com eles, eu sempre falo, se a gestante liga e fala, eu gostaria de ir aí, Ana, e receber uma orientação, eu falo, traga alguém junto, traga a mãe, traga uma amiga, traga o pai, porque é muito importante que alguém mais escute. Assim, nem sempre a gestante tem uma rede de apoio muito grande. Às vezes ela tem uma pessoa com que ela pode contar e às vezes ela não tem, né? Tem mães, por exemplo, eu já tive uma mãe de gêmeos, ela era mãe solteira e ela morava sozinha, né? Então ela teve que se organizar para dar conta de tudo sozinha, né? Mas quando a gente pode contar com uma rede de apoio, é fundamental. Hoje eu li uma coisa sobre rede de apoio que eu achei lindíssimo, né? Uma mãe escreveu numa matéria, ela falou assim, amamentar não é um ato solidário, amamentar é partilha, e é isso mesmo. Quando nós pensamos em rede de apoio, nós temos que lembrar que a amamentação, ela não se faz sozinha. A amamentação, ela depende não só daquela mãe e daquele bebê, ela depende de todo um grupo que possa realmente ajudar, contribuir, acolher, ser solidário, né, auxiliar essa mãe nos momentos que ela tiver dificuldades. Por algumas vezes a mãe tem o bebê e ela, né, não tem muitas dificuldades na amamentação, ela não teve talvez, né, nenhuma complicação no pós-parto, talvez esteja transcorrendo tudo bem e seja leve para ela. Mas em algumas situações a gente tem algumas intercorrências que podem ser logo no pós-parto, que pode ser no intraparto, que pode ser com bebê, uma mãe de prematuro, por exemplo, né? Uma situação em que o bebê acaba precisando ir para a UTI NEL, mesmo que seja um bebê a termo. E nessas situações todas, a mamãe precisa de apoio de alguém. Essa construção da rede de apoio, ela não deve se dar no momento do parto. Ela deve se dar antes do parto. As conversas têm que acontecer com as pessoas que vão estar próximas a você antes do parto. Então, uma das coisas que a gente pode nos organizar, e quem tem que ver isso, mamãe, é você que tem, né, essas pessoas mais próximas. Essa rede de apoio, ela vai sendo construída. Pode ser com o nosso parceiro, com a nossa parceira, pode ser com as amizades que a gente tem mais próximas, pode ser com a nossa família. Às vezes a gente conta com uma irmã, com uma tia, com uma amiga, com a madrinha do bebê. Às vezes a gente conta, muitas vezes, com aquela pessoa que trabalhou a vida inteira com a gente, né? Aquela pessoa que trabalha na nossa casa, e essa pessoa que a gente vai contar, e é fundamental. As mães, por exemplo, que são mães de gêmeos, que estão esperando gemelares, eu acho fundamental que elas possam já estar organizando isso. Quem vai ficar comigo? Quem vai ficar comigo nos primeiros dias? E depois eu vou ter alguém, não vou ter? Como eu vou me organizar? Meu marido vai ter só 5 dias de trabalho, 5 dias de licença do trabalho, né? Porque infelizmente a licença paternidade é extremamente curta, né? 2 dias a mãe já fica no hospital, quando o internamento precisa ser prolongado nesse hospital, muitas vezes por uma icterícia neonatal, e esse pai, né, acaba tendo esses 5 dias muito diminutos, né? Porque às vezes o bebê fica 5 dias internado no hospital, quando faz uma icterícia, que precisa fazer fototerapia, por exemplo, né, para o amarelão, algumas vezes consome todos os dias dessa licença do pai. E aí quem vai ajudar? Como vamos nos organizar em casa? Então, a gente precisa lembrar que o pai é presença fundamental, né, tanto ao lado dessa mãe quanto para esse bebê. E a rede de apoio, ela tem a função
de estar próximo a essa mãe, de acolher e de auxiliar. Então vamos conversar com a nossa rede antes de ganhar o nosso bebê. Vamos conversar com essa nossa rede de apoio enquanto estamos grávidas. Vamos pensar se há possibilidade de alguém tirar férias para nos ajudar. Vamos pensar na possibilidade de trazer alguém para junto da nossa casa. Se eu tenho condições, talvez, né, de ter uma pessoa, de pagar uma pessoa, eu posso trazer essa pessoa também para estar próximo nesses dias. Então essa rede, ela realmente acaba, né, nos ajudando muito. Lembrar que a maternidade, às vezes, ela exige muito de nós mulheres depois do parto, né? Às vezes nós romantizamos um pouco, né, a questão do nascimento do bebê, né? Nós vemos algumas vezes a mídia colocando situações, né, aquelas fotos do pós-parto, coisas muito bonitas. Às vezes nós vemos postagens que está indo, né, uma maternidade maravilhosa, mas a gente sabe que a vida real, ela é um pouco diferente. Que na vida real nós temos muitas vezes situações que fazem com que o estresse seja gerado, a ansiedade, a dúvida, né, o cansaço. Então é para isso que a gente precisa da rede de apoio para esse momento. Quem tiver alguma coisa pode ir perguntando aí, o pessoal vai estar ajudando, a Marcela que está aí atrás, ela vai estar respondendo. Mas hoje a gente vai falar então para esse momento do pós-parto, o que a gente precisa se organizar enquanto mãe já na gravidez, para que a gente possa contar com algumas pessoas que possam nos auxiliar, nos acolher, nos ajudar nesse momento em que a gente tem o bebê. Voltando então, né, a nossa rede de apoio, ela tem que estar ciente de algumas coisas. Então, em relação à amamentação, né, vou falar aqui uma coisa que acontece muito e que é preciso que a rede de apoio esteja informada. A amamentação, ela depende de vários fatores para que tudo fique, né, mais tranquilo, para que a mãe consiga ter uma boa produção de leite, para que o bebê consiga pegar esse peito, para que o bebê consiga mamar, se saciar. Então, 80% da amamentação depende do psicológico da mãe. O sucesso da amamentação, ele além de estar relacionado com a pega do bebê, com a postura da mãe, com a posição do bebê, ele também é fundamental e imprescindível a questão de que esse psicológico da mãe esteja tranquilo, que essa mãe se sinta acolhida, apoiada, né? Que essa mãe e o entendimento, né, de fazer essa mãe deixar essa mãe tranquila, é entender que esse momento, que às vezes a gente romantiza, como eu estava falando, ele muda muito, né? Então, quando um casal, né, resolve ter um bebê, esse bebê vem e traz muitas mudanças na nossa vida. A primeira delas é que a rotina não será a mesma. Então, vou dar o exemplo mais tradicional das mães que eu atendo. As mães e os pais chegam lá no serviço, de manhã, a mãe normalmente já em prantos, chorando, e ela fala assim: essa noite foi terrível, a gente passou a noite inteira em claro, o meu bebê está trocando o dia pela noite. E isso é uma coisa muito natural. Quem tem bebês pequenos sabe que nos primeiros dias de vida é quase que comum para todas as mães dos bebês passarem algumas noites em claro. Mas isso, para aquela mãe que não imaginava que isso poderia acontecer, ela vai sofrer muito, porque ela vai estar muito cansada. Por vezes, ela não consegue descansar durante o dia. Então, quando ela tem alguém que possa ajudar, é fundamental e é importante que essa pessoa entenda que ela tem que estar ali para auxiliar nas tarefas com essa mãe. Quais são as tarefas, né? Que tarefas que essa pessoa que está ao lado vai ajudar? Seja o companheiro, a companheira,
a vizinha, a amiga, a mãe, a avó, enfim, quem estiver ali tem que entender que vai ajudar essa mulher no cuidado com esse bebê, seja alcançar o bebê, a mamãe sentou para dar mamar, a pessoa alcança o bebê para a mamãe dar mamar. Se essa mãe, por exemplo, né, ela está muito cansada, o bebê está ali, mas a gente percebe que esse bebê já mamou bem, e esse bebê precisa de um contato de pele, de colo, essa pessoa oferecer o colo, pegar o bebê no colo, pode até fazer contato pele a pele com esse bebê para tentar tranquilizar esse bebê, deixar um pouquinho essa mãe descansar, oferecer para essa mãe alimentos. Hoje eu atendi uma mãe, gente, isso é muito comum, quem for assistir essa live já grava essa informação, restrição alimentar, né? Hoje eu atendi uma mãe que ela falou, gente, eu estou muito fraca. Por quê? Porque a família tem ainda muito forte a crença de que nos primeiros 40 dias ela só deve comer sopa, coisas mais leves, que ela não pode comer coisas ácidas. E hoje isso, gente, é uma informação que já é ultrapassada, né? Essa informação já é a gente chama de mito, né? Ela até usou o termo lenda. Eu falei, é praticamente uma lenda mesmo, que é lá do passado. Então, assim, lembrar que quem está com essa mãe deve oferecer alimentos e deixá-la tranquila. Porque algumas vezes as pessoas ficam ainda instigando e colocando dúvida. Mas será que se você comer isso não vai dar cólica no seu bebê? Mas será que esse choro do seu bebê não é porque você comeu tal coisa? Então, gente, a rede de apoio não é para criticar, não é para deixar essa mãe com dúvidas, não é para baixar a autoestima dessa mulher, né? Existem alguns parceiros maravilhosos, né? Eu estou atendendo um casal que o bebê, né, está com uma dificuldade de sucção, eles estão vindo há 7 dias já, está indo, graças a Deus, tudo muito bem, mas eu vejo, né, que se essa mãe não tivesse o apoio desse companheiro, ela já teria desistido, porque ela falou assim, Anne, eu só não ofereci fórmula ainda porque ele não deixa, porque ele realmente sabe o quanto é importante o leite materno, porque ela passou por momentos de dúvida, né? Ela passou por momentos de que ela pensou, será que eu realmente estou produzindo leite suficiente? Será que, né, a culpa do ganho de peso do bebê é minha? E ele é um companheiro maravilhoso que traz a ela segurança. E ela fala todas as vezes, né? Todas as vezes que ela vai lá, ela fala, olha, graças a ele, Anne, que eu ainda estou aqui e a minha produção está aumentando, porque ele é meu parceirão. Ela fala exatamente assim, ele é meu parceirão. De noite eu acordo, ele está lá comigo, ele me auxilia com a sondinha, ela está precisando relactar. Então, isso é uma rede de apoio. E aí, contar com alguém que possa levar um alimento para você, fazer uma comidinha, organizar a casa. Tem que ser o pai, tem que ser quem for que está ali ao lado, tem que ser aquela pessoa que tenha a visão de ajudar, a visão de contribuir para que esse período realmente seja mais leve. Então, organizar essa rede de apoio é fundamental. Eu vou aqui colocar uma situação que aconteceu, né, há um tempo atrás, fazem alguns anos, mas eu fiquei impressionada, né? O pai era muito parceiro, era muito presente, mas quem deixava essa mulher muito angustiada, essa mãe, né, ficava muito pressionada, ficava se sentindo, na verdade, assim, com muitas dúvidas em relação aos cuidados do bebê, em relação à questão da produção de leite, a satisfação desse bebê, era a mãe dela, era a avó materna. E era uma pessoa que trazia, né, um estresse àquela mulher, uma pessoa que fazia uma pressão muito grande. E aí o marido, né, se posicionou e falou, olha, sogra, eu sinto muito, mas você vai pegar sua mala e vai embora.
porque você está deixando ela muito nervosa. Eu não quero mais que você fique aqui. Hoje mesmo eu vou te levar na rodoviária e você vai embora. Quando o bebê tiver mais de um mês, que tiver tudo bem, a gente vai lá te visitar e você vai ver a nenê. Mas agora eu não quero mais que você fique aqui. Então, a gente precisa saber reconhecer, né? Saber reconhecer quem são as pessoas-chave que podem nos auxiliar. Porque muitas vezes a gente faz uma escolha que não é a melhor, né? Às vezes é a única que a gente tem, mas não é a melhor. Então, conseguir reconhecer quais são essas pessoas que podem nos ajudar é fundamental, né? Fundamental para que a gente tenha um período, né, principalmente nos primeiros 15 dias pós-parto, de um pouco mais de assistência, de um pouco mais de tranquilidade, para que as coisas consigam fluir, né, com mais leveza, né, de uma forma mais tranquila. Isso é fundamental. O que eu também gostaria de falar é que a rede de apoio precisa estar bem informada. Então, as mães que assistem uma live bacana, que olham uma informação bacana, comentem com os seus parceiros, com as suas famílias. Se forem, né, por exemplo, a Anne vai lançar um curso, né, vamos lançar um curso de amamentação para gestantes. Os pais devem participar, devem assistir. No momento que eles tiverem a possibilidade de ouvir e de entender a importância que a amamentação tem para aquele bebê, eles vão ser as pessoas fundamentais que vão ser a base para conduzir esse momento para essa mulher. Então, a informação, não só para a gestante, ela é fundamental também para os nossos parceiros, para a nossa família, para essas pessoas que vão estar com a gente. Até porque não adianta nada, né, Anne? Às vezes a mulher quer fazer um procedimento, quer fazer alguma coisa porque ela viu no curso, e daí alguém que não tem informação fica, ai, não é assim, e acaba deixando nervosa, né? Então, se todo mundo sabe como trabalhar, aí a coisa funciona, né? Exatamente. Existem coisas que são um pouco novas na amamentação, né? Para as pessoas, principalmente, que vêm de uma outra geração, algumas situações são muito novas, né? Então, vamos colocar aí, né, um exemplo bem comum, colocar o bebê sentado para mamar sentado, né? As vós piram. As vós, normalmente as vós piram, mas as avós elas ficam muito angustiadas, elas acham que o bebê está com dor, que a gente vai machucar a coluna do bebê, né? A pergunta mais comum quando a gente coloca um bebê sentadinho, né, posição de cavalinho para mamar, é a pergunta da avó, mas isso não machuca a coluninha dele? Você falou que tem tia, né, que é assim, ó. Também tem tia que é assim, né? Tem tia. Outro dia a gente estávamos conversando, né, sobre a questão do que a gente, né, vivencia hoje na amamentação e do que a gente vivencia no passado. Algumas pessoas falavam, mas a gente não tinha todo esse tipo de informação, como é que as nossas avós faziam. Eu estava conversando com a minha mãe, né, enfim, com algumas tias. Na verdade, não existiam tantos palpites. Nós temos hoje grupos de WhatsApp, né? Nós temos muitas informações divergentes vindo de diferentes lugares. E a gente tem uma rede muito grande de pessoas palpitando, né? Palpites de diferentes formas, informações e que conduzem de uma forma diferente. Então, lembrar que antigamente a gente não tinha esse monte de palpite, né? Sabia-se que tinha que amamentar o bebê, né? E a forma com que elas podiam ajudar, elas ajudavam, né? Isso era fundamental. Mas hoje a gente tem muitos palpiteiros, né? A gente tem em todas as áreas, mas a gente vê que a amamentação para as mulheres no pós-parto é uma das coisas que as pessoas trazem mas uma carga muito grande de informações que às vezes não são as mais adequadas para essas mães. A Fê colocou aqui, Anne, que ela pensou nessa posição e que ela comentou com a tia. E a tia falou que não deveria fazer, né? Então, assim, é a mesma coisa que amamentar deitado.
Foi por isso que a gente está colocando. É importante que a rede de apoio também estude a amamentação junto com a mãe. Gente, é muito importante estudar a amamentação antes da amamentação acontecer. Né? A Anne sempre fala, né, Anne, que não adianta na hora que a coisa estiver acontecendo, você correr para a internet e tentar ficar buscando informação para poder saber se vai dar certo, se não vai, se vai corrigir, se vai arrumar. Não adianta, o negócio é se preparar antes. E a rede de apoio tem que estar toda preparada, né, Anne, de uma certa forma. Ou ser uma rede de apoio que vai só fazer como a Anne falou, vai te ajudar ali com a cozinha, com a comida, mas não vai palpitar na tua amamentação. Ela vai te deixar tranquila para aquele momento. Ou ela te ajuda te livrando das outras coisas e te deixando tranquila para aquilo, né, Anne? Ou ela te ajuda participando, mas sabendo da informação atual, dos estudos atuais, de tudo isso, né, Anne? Exatamente. Eu acho que quando a gente consegue, né, ter, fazer com que todas as pessoas, né, tenham uma proximidade, né, principalmente de pensamento, né, com que a gente consiga manter uma harmonia, né, entre aquilo que a gente está tentando no momento, por exemplo, conduzir a amamentação. Isso vai facilitar muito, né, vai facilitar muito. E às vezes, né, um comentário às vezes muito pequeno pode fazer uma diferença muito grande na vida dessa mãe e desse bebê, né? E esses comentários devem ser evitados. As pessoas que estão ao lado das mães, que nesse momento, principalmente nos primeiros 15 dias pós-parto, em que os nossos hormônios estão muito bagunçados mesmo, nós nos sentimos muito fragilizadas. E essa fragilidade emocional faz com que muitas vezes a gente possa desistir da amamentação. Então, é nesse momento, e é fundamental que nesse momento, as pessoas que estão ao nosso entorno, à nossa volta, tragam, de certa maneira, essa tranquilidade, né? E que essas falas sejam contidas. Como diz a minha filha, né? Mãe, mas e se sair da minha boquinha sem querer? Não pode sair da boquinha sem querer, gente. Não pode. A Fê tá perguntando. Cuidem os palpites, né? A Fê tá perguntando aqui, Anne, você acha que nesse caso, então, em que a rede de apoio não está preparada, é melhor ficar só com o pai ou até sozinha mesmo? Vai ser muito difícil? Se ela estiver preparada, acho que não. Fê, né? assim, ó, é legal que você tenha alguém, tá? Então, você já tá triando aí, ó, você já tá observando, você ouviu a fala da tia, né, Fer? Então, observe realmente, de todas essas pessoas que você tem aí, se tem alguém que realmente, né, possa, nesse momento, estar a seu lado, sem estar, né, te julgando, né, fazendo realmente esse papel de juiz. Não é isso que a gente precisa. A gente não precisa de alguém que julgue o que a gente está fazendo. A gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado e que nos ajude, pelo menos de certo modo, a ficar um pouco mais calmas. Então, assim, se o seu esposo, nesse momento, é a pessoa que você vai ter, e o pai, né? O pai é fundamental que ele se envolva, né, nos cuidados com o bebê, que ele troque a fralda, né? Tem muitos pais, gente, eu já atendi mulheres que a tristeza maior delas era que realmente o pai não auxiliava em nada com o bebê, né? O pai não auxiliava em nada. Uma mãe um dia falou para mim, tristemente, ela falou, olha, ele não faz nada, ele só segura a neném 5 minutos depois que eu dei o banho nela, que ela está dormindo, só para eu correr e tomar um banho. Então não é isso, né? O pai precisa entender que ele deve estar aí, ele está cansado do trabalho, ele chega em casa, ele tem que, né, ainda me ajudar com as coisas, tem que. Por um período ele vai ter que fazer isso sim. Então, talvez ele nunca estendeu roupa na vida dele. É um bom momento para ele começar a fazer. Então, não é? Talvez esse homem chegava em casa e todas as noites, né, ele podia jantar com a esposa, ele tinha já alguma coisa pronta para comer. Talvez ele nunca se preocupou em ver se a camisa estava passada, se não estava. Mas nesse momento ele vai ter que se organizar
para fazer esse tipo de coisa sim, tá? Então, é fundamental que essa conversa já esteja na nossa fala, no dia a dia, para que esse pai realmente vá entendendo que a maternidade vai mudar a rotina dessa casa. Que a maternidade, ou seja, a maternidade e a paternidade, são coisas fundamentais para o desenvolvimento dessa família, que essa criança vai trazer realmente mudanças muito grandes na nossa rotina, né? Tanto de sono quanto de saída, né? Então, assim, um dia eu atendi um casal e era muito engraçado, ela falava muito, eram só eles dois, e ela falou assim, eu queria matar meu marido. Ela estava com 7 dias pós-parto, ele resolveu convidar os amigos para ir lá visitar o bebê e fez um churrasco na casa deles. Ela não teve dúvidas, ela falou para ele, olha, você não me perguntou, você sabe que não é o momento, fique aí com seus amigos que eu vou subir para o quarto e eu não vou sair de lá. E ela ficou, imagina, possessa, né? Mas realmente ela falou, poxa vida, Anne, era 1 da manhã, ao invés de ele estar lá comigo, me ajudando, né? Eu não tinha nem comido, nem tomado banho. Você acha que isso é coisa que se faça com a gente? Ela estava muito revoltada. Então, essas coisas não devem realmente acontecer. A gente precisa entender que nesse momento, a gente precisa estar olhando para essa mulher, olhando para essa criança e cuidando, né? Esse momento é para isso. Esse momento é com essa finalidade. A gente tinha uma perguntinha no inbox, Anne, que falava assim sobre o pediatra, se a pessoa... Porque querendo ou não, o seu obstetra, o seu pediatra, eles também vão ser da sua rede de apoio, né? Eles vão poder te ajudar, te auxiliar com orientações. Então assim, ela perguntava se ela deveria procurar pediatra e já agendar consulta como pré-natal, conversar. Isso é muito legal. A consulta, né, como pediatra no pré-natal, ela é fundamental. É uma coisa que poucas mulheres fazem, né? E é uma coisa que as pessoas realmente quase não indicam, né? Alguns pediatras fazem lindamente uma consulta de pré-natal com as mães. Já vão explicando algumas coisas e até é fundamental para aquela mãe, por exemplo, conhecer o pediatra, tá? Observar nesse pediatra qual é a postura desse profissional, é fundamental, porque algumas condutas profissionais interferem muito no processo de amamentação dessa mulher, né? Então, um bebê que, por exemplo, está com uma dificuldade na amamentação, alguns pediatras, a primeira conduta é o quê? Prescrever uma lata de fórmula infantil e falar para essa mãe dar complemento para o bebê até que ela consiga, né, engrenar na amamentação, vamos usar essa palavra, e que esse bebê mame bem. E alguns pediatras são o oposto daquilo que a mãe espera. Então, talvez fazer uma consulta ao pediatra seja muito legal. Tem um médico... De referências, né, de outras mães, saber se esse pediatra é pró-amamentação, para poder te ajudar de verdade. Porque de nada adianta na tua rede de apoio uma pessoa que não ajuda. Exatamente, né? A gente tem que ter um pediatra que seja pró-amamentação, né? Que seja aquele pediatra que você realmente sabe que se o seu bebê não está conseguindo mamar adequadamente, ele vai te perguntar como é que está a mamada, mamãe. Aí você vai conversar, alguns pediatras inclusive ajudam a posicionar o bebê no peito, observam se essa mãe tem fissura, orientam a procurar um profissional que as ajude, né? No caso aqui nós, de Cascavel, né, que somos de Cascavel aqui, temos o banco de leite, então os pediatras recorrem muito, né, ao banco de leite. Alguns pediatras recorrem aos consultores de amamentação, né, que são profissionais maravilhosos. Então, é fundamental que a gente conheça o profissional que a gente quer, procure informações. A gente sempre, né, tem uma amiga, tem alguém que já foi,
E aí você vai recolhendo essas informações e ele realmente vai ser a sua rede de apoio, como a Marcela falou. A Renata está comentando aqui, Anny, que ela viajou quase 1.000 quilômetros para ajudar a irmã a amamentar. Quando ela voltou para casa na primeira consulta, o pediatra orientou a complementação, mas a amamentação estava perfeita, o peso do bebê normal. Então é bem isso, Renata. É um pediatra que não é pró-amamentação, então para ele tanto faz como tanto fez, gente. E isso é importante. Se você tem já essa consciência de como amamentar vai ser bom para você, para o seu bebê, e importante, procure um pediatra pró-amamentação. Gente, e às vezes o pediatra acha que a fórmula vai resolver os problemas daquela família, né? Vou colocar um exemplo bem recente que eu tive, e essa mãe me deixou, tadinha, eu fiquei muito comovida com o que ela me falou. Ela vinha vindo ao banco de leite, a bebê, ela estava com uma produção muito pequena de leite, mas o pediatra, ao invés de conduzir, fortalecer, né, falar para ela que isso seria transitório, que isso iria passar, né? E ela, o desejo dela é que era não oferecesse fórmula para o bebê. Então, o que aconteceu? Ele prescreveu uma fórmula para ela, né? Não, a fórmula vai resolver os seus problemas. A neném não estava ganhando o peso que ele esperava, a mãe estava reclamando, né, que a produção estava pouca, e ele falou, então complementa com esse leitinho aqui. E realmente, né, ela estava tendo todo o apoio do marido, da família, ela estava indo ao banco de leite, mas o apoio do profissional ela não teve. Ela comprou aquela lata. O que aconteceu? Ela deu a fórmula, a criança começou a vomitar em jato. Então o leite estava voltando todo. Ela ligou para esse profissional, ele falou, deve ser refluxo. Aí prescreveu um outro leite, né, com algumas letrinhas a mais na fórmula. E aí ela começou a dar esse leite. Aí o que aconteceu? A criança fez uma distensão abdominal imensa, não conseguia evacuar, além do vômito, aí ela teve mais uma complicação, que foi uma distensão abdominal imensa, desconforto, choro intenso. Usou 2 dias essa outra lata, ligou para o profissional pediatra, e o que ele falou para ela? Então, suspende esse leite e parte para tal leite. Aí ela foi lá no banco de leite, ela falou, Anny, eu ainda não comprei. O que você acha que eu faço? Ela falou para mim, que eu vou ficar trocando lata de leite, em uma semana, 3 leites diferentes, Anny. Aí eu falei para ela, olha mãe, vamos tentar o seguinte, vamos tirar tudo isso e eu tenho um pouco de leite, né, que a gente está com bom estoque, vamos tentar manter só leite materno por 2 dias pelo menos, você vai fazer isso, tentei orientá-la para melhorar a produção, para tentar deixá-la mais tranquila, para que ela não precisasse ficar nessa angústia. Então, esse profissional, por exemplo, eu não falei para ela, mas é um profissional que não é uma pessoa mais adequada para conduzir a amamentação, o manejo da amamentação para uma mãe. Então, talvez seja interessante buscar a opinião de um outro profissional, né? Eu até falei para ela, olha, tenta buscar um outro profissional, tenta ver se de repente um outro pediatra te orienta de uma outra forma, mas vamos tentar manter com leite materno. Então, lembrar que isso que a Renata falou aí é, assim, muito comum acontecer, infelizmente, muito comum, e a fórmula não vai resolver os problemas dessa família. Não vai resolver o cansaço, não vai resolver a fadiga, não vai resolver as noites de sono, né? Muitas vezes o bebê vai conseguir ganhar sim um pouco mais de peso, mas talvez traga outras dificuldades para essa família. Então lembrar que isso não é, né, não é o mais adequado. O mais adequado para quem quer amamentar realmente é conseguir ter apoio adequado. E essa rede de apoio inclui profissionais, né? Profissionais adequados. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão, tá? Então, muito legal, quem puder buscar um pediatra, fazer uma consulta de pré-natal com o pediatra, é maravilhoso para que realmente vocês já consigam reconhecer nesse profissional qual é a postura dele em relação à amamentação, tá?
Marcela, tem mais alguma coisa? A Fê acabou de mandar, por coincidência, não tinha não, mas a Fê acabou de mandar. Anne, você pode dar dicas para a gestante de como conversar com o pediatra na consulta? Muito legal, Fê. Então, assim, sempre que vocês, né, marcarem lá a consultinha com o pediatra, primeiro perguntar para o pediatra, né, assim, doutor, o que é que você me orienta nesses primeiros dias, né, na amamentação? Então, primeira coisa, investigar a questão da amamentação. Perguntar para o pediatra, né, em relação à amamentação, o que o pediatra orienta, se ele conhece alguém que de repente ela possa buscar, se ela tiver alguma dificuldade, né, isso é fundamental. Perguntar realmente, né, porque às vezes o pediatra não tem ninguém. Mas às vezes ele diz, com certeza você pode procurar, né? Nós temos um pediatra em Cascavel que ele fala, procure o banco de leite antes de ganhar o bebê, né? Aqui é uma fala desse profissional. Então perguntar para ele se ele sabe de algum profissional, né? Perguntar para ele qual é a rotina dele de puericultura, né? Doutor, como é que eu faço? Quando que eu tenho que trazer o bebê? Como é que funciona, doutora, a questão do acompanhamento, né, no pós-parto? Com quantos dias eu retorno aqui? Existe alguma orientação que o senhor queira me dar em relação, né, à alimentação, aos cuidados com o bebê, justamente para investigar nessa situação? O pediatra, ele normalmente vai fazer uma orientação mais ampla, vai falar para vocês, né, em questão da amamentação, da importância da amamentação, né? Então, quando o pediatra é pró-amamentação, ele vai fazer uma orientação em relação a colocar o bebê para mamar logo que o bebê nascer. Ele já vai dizer para a mãe, não compre nada, né, de fórmula, não compre nada de chupeta, de mamadeira, mamãe é só peito. O pediatra já vai deixar você orientada em relação, olha, na maternidade eu não quero que ofereça nada, só o seu leite é suficiente. Pergunte para o profissional, doutor, e lá na maternidade, né? Como que eu faço quando o bebê nascer? Ele vai orientar, dependendo da conduta profissional na resposta, você já tem uma ideia daquilo que que te espera em relação a esse profissional. Por isso que é importante a mãe saber, né, Anne, como que ela tem que agir já. Então, se preparar, saber como é que vai ter que ser essas suas primeiras horas, é importante para a hora que você ouvir esse profissional falar, você saber se ele está falando algo que é compatível com aquilo que você está imaginando, idealizando. Porque senão você também não tem parâmetro de comparação, não vai saber. E essa consulta, normalmente quando o pediatra ele é muito enganjado na amamentação, ele já vai te dando várias dicas, né? Dessa questão de que é pouquinho leite mesmo, que não vai precisar oferecer nada na maternidade, só vai oferecer se houver alguma indicação muito restrita para isso. Então a condução da conversa, ela vai ser em torno de uma amamentação, principalmente uma amamentação de livre demanda nesses primeiros, né, dias de vida, sem muita interferência externa. E é fundamental realmente o que a Marcela falou, de você saber reconhecer. Que, por exemplo, eu vou lá, mas eu não sei nada de amamentação. E eu espero que ele me dê uma aula de amamentação e ele me fala, né, para eu ficar tranquila, que qualquer coisa eu posso estar oferecendo, um complemento algumas vezes, né, que logo que o bebê nasce, às vezes ele vai precisar de um leitinho, porque o bebê não sabe mamar nas primeiras horas. Então, se eu não sei nada, eu vou achar isso maravilhoso, né, e eu vou achar que essa informação, ela é uma informação, digamos, né, uma informação satisfatória, uma informação correta, e eu vou, né, me apegar a isso. Agora, quando eu sei que o bebê deve ser colocado em contato pele a pele, que o bebê nasceu, o pediatra não deve separar o bebê nesse momento, que o bebê nasceu, ele deve ficar junto com a mamãe por pelo menos 1 hora nesse contato pele a pele, que deve ser propiciado, né, o bebê mamar o peito nesse momento, que não deve ser realizado procedimentos invasivos, ou seja, passar sonda no bebê,
para aspirar esse bebê, que hoje a gente não deve fazer mais isso, né? Que todos os outros procedimentos devem ser retardados, por exemplo, o banho, né? O banho hoje nas maternidades que são amigas da criança, nas maternidades que são mais humanizadas, o banho desse bebê é postergado por 24 horas. O bebê só vai tomar banho depois de 24 horas, porque hoje nós sabemos que para fazer com que esse bebê consiga, né, ter a sua regulação da temperatura, para que esse bebê consiga sugar melhor, para que ele não faça uma insuficiência respiratória, ele precisa de várias coisas. Marcela está querendo me dizer alguma coisa aí. Toma água, está com a voz falhando, toma água, pode tomar uma aguinha, elas deixam. Gente, ela está fazendo mímica aqui para mim. Ela tá com a voz falhando, gente, ela não para de falar e eu pensando, meu Deus, a água dela tá ali, toma água. Enquanto você termina, eu vou lá por mais. Bom, gente, então esses cuidados que a gente tem que observar que o pediatra vai nos falar. Então, se fugir muito disso tudo que eu falei aqui, do contato pele a pele, do banho, de propiciar a amamentação, de reforçar para vocês que é pouquinho leite que o bebê precisa, que o estômago dele é bem pequenininho, que nesse momento vocês vão ter uma produção pequena e que isso é natural, que isso é a natureza que faz realmente, justamente, para que o bebê comece a receber uma quantidade de leite que ele necessita e não a que a gente imagina que ele precisa. Então, tudo isso faz com que, nesse momento, eu observe que esse profissional tem uma conduta mais adequada para esse nascimento, que a gente fala que é o padrão ouro, né? Padrão ouro do nascimento, é o nascimento humanizado, é o nascimento, é o melhor nascimento para o nosso bebê. Então, isso é fundamental. E toda a rede de apoio deve entender isso. Outra coisa legal aqui, né, de se conversar, é quem vai entrar no parto, né? Que acabei não falando, mas é uma coisa bacana, né? Agora com o Covid ninguém vai entrar, mas... Não, hoje tem entrado sim, né? Os pais, normalmente os pais estão entrando ou o acompanhante que a mamãe escolher, né? Então essa rede de apoio serve para isso também. Quem vai entrar no parto, quem vai ficar na maternidade comigo, como nós vamos nos organizar para esse momento. Então é o papai que vai ficar junto comigo, é a minha mãe, é a minha irmã, né? Quem é que vai ficar? É a minha tia? Quem é que tem essa possibilidade de estar junto? Normalmente a gente tem liberado apenas uma pessoa, não tem liberado muitas entradas de pessoas diferentes, então visitas estão restritas. Então lembrar, né, que nesse momento do Covid a gente precisa organizar até esse momento do parto, de quem vai entrar, ligar na maternidade em que vocês vão ter o bebê, perguntar sobre isso, né? Quem é que pode ficar comigo? Eu posso levar alguém, né? Então é importante que vocês organizem também nesse sentido. Não é aquela mala da maternidade, gente. Vai muito além da malinha da maternidade a gente se organizar para esse nascimento. Porque a gente fica pensando, será que já tem a roupinha da saída da maternidade? Será que roupinha que eu vou colocar na mala? Tem fralda, tem isso, tem aquilo, comprei isso, comprei aquilo. Lembrar que a saída da maternidade é um detalhe. A gente precisa ver tudo que vai além disso. Então, quem é que vai estar lá me ajudando? Quem é que vai passar a noite em claro comigo lá, né? Quem é que vai se habilitar para posar uma noite comigo no hospital? É isso que é essa rede de apoio. E é isso que vocês têm que conversar. Conversar com a família de vocês, com o companheiro de vocês, conversar com os amigos, enfim, né? Para organizar esse momento. Como é que nós vamos nos organizar? Quem vai? O que vai fazer? Como é que nós vamos fazer? Então, é muito legal que a gente possa ter essa conversa antes do parto, para que tudo depois fique mais tranquilo. É isso aí. O pessoal perguntou também, Anne, se tem tempo para você conversar, com
quanto tempo, em que período da gestação você começa a fazer essa sua rede de apoio, você começa lá desde que ficou sabendo que está grávida, já vai conversando, isso assusta, como é que você vai trabalhando com o pessoal? Quando a gente engravida, a gente tem que lembrar que nós já temos uma gravidez que é de 9 meses, que é pra gente ir se preparando. A gente não precisa fazer tudo naquele momento que a gente descobre, mas a gente pode ir construindo, né, toda essa base de informações durante todo esse período de gestação. Mas é legal não deixar para a última hora, porque às vezes a última hora ela se antecipa. Então, muitas vezes eu me planejei para pegar férias no último mês de gravidez e fazer tudo que eu queria. E às vezes o meu bebê chega antes da hora. Às vezes eu tenho um trabalho de parto prematuro e acabo tendo um bebê antes da hora. Então, é muito legal que mais ou menos ali no 6º mês de gravidez, né, que é um período que a gente já vai estar com a barriga já maior, já vai estar em contagem regressiva para o nascimento desse bebê, que a gente já vai se preparando, principalmente em relação à rede de apoio, a um curso de amamentação, a informações sobre o que eu devo fazer, como cuidar do meu bebê, o que eu vou fazer no momento que esse bebê nascer. Então, essas informações todas a gente vai agregando no decorrer dessa gestação, que são de 9 meses. Mas mais ou menos no 6º mês a gente já deve estar com as coisas meio encaminhadas, né? Aonde eu busco informação, com quem que eu busco informação, eu posso agendar uma consulta com um pediatra, então já ir se preparando, que maternidade que eu vou ganhar o meu bebê, vou fazer um cursinho de amamentação, vou buscar informações aonde, né? Como eu faço tudo isso, já ir se organizando nesse momento, porque muitas vezes o parto se antecipa. Então eu acho legal realmente, a partir ali do 5º e 6º mês, a gente já ir se organizando para isso. Porque depois, em cima da hora, lá na 36ª, 37ª semana, às vezes não dá tempo, tá, gente? Então é legal a gente se antecipar. A Renata colocou ali se você orienta algum preparo para as mamas ainda na gestação. Renata, a gente tem vários conteúdos falando sobre isso já, né, Anne? Que não precisa fazer nada, tá? Eu não vou dar muito tempo para a Anne nisso, eu tenho alguns minutinhos e eu recebi em inbox uma outra dúvida que eu acho que agora é bem pontual, Anne, não é sobre a rede de apoio, mas eu não sei se você já vai ter essa informação para as meninas, mas é sobre a vacina do Covid. Mães que estão amamentando, vão tomar, não vão tomar, gestantes vão tomar, não vão tomar. Você tem essas informações para passar para as mãezinhas? As informações que chegaram, né, até ontem eu li sobre isso, é que os estudos não foram realizados nesses grupos ainda, né, nesses grupos, ou seja, não foram realizadas pesquisas com gestantes, com mães que estão amamentando, nem com crianças. Então, a princípio, esse grupo, crianças, gestantes e lactantes, mães que estão amamentando, não irão receber a vacina. A princípio, nesse momento, assim que as equipes, né, dos pesquisadores tiverem mais dados em relação à vacina para esses grupos, aí a vacina será liberada, mas nesse momento não. Não será feito para esses grupos a vacina. É isso aí. Sobre rede de apoio, gente, tem alguém que tem mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Nós temos só alguns minutinhos, mas se tiver alguma perguntinha sobre a rede de apoio, dá uma olhada lá, tá? Nos nossos conteúdos do preparo das mamas, tem bastante coisa falando. Tem vários conteúdos nossos falando sobre o preparo das mamas, tá? Que não prepara. Edu entrou, deu um oi. Dá um oi pro Edu, Anne. Oi, Edu! Tudo bem? Edu, eu não sei se é a Edu ou se é o Edu, é uma foto de um casal. Se é a Eduarda, ou né? a Eduarda ou é o Eduardo, né? É um casal na então, foto. Então, gente, olha, é muito legal, né, que vocês tenham participado dessa live, que vocês construam a rede de apoio com muito carinho, né, com muito cuidado, para que depois realmente vocês tenham essa maternidade, principalmente nos primeiros dias pós-parto, né, com alguém que vai estar contribuindo com vocês nesse processo de amamentar,
que não é só da mãe, que é uma partilha, em que todos ajudam, né? Em que todos devem colaborar. Ah, é o Edu, marido da Fê. Ah, é isso aí, Edu. Se a Fê tá gravidinha, então, depois você assiste a live toda, Edu, que é Legal, importante. Edu, começa a estender roupa, Edu. Vai precisar depois. Gratidão a todos que estiveram aqui. Um beijo grande.